Nessa manhã nós temos mais alguns versículos para estudar sobre as bem-aventuranças, mas essa manhã vai ser o último desse ano, porque no dia 23 teremos uma festa aqui, né? Nós vamos ter um culto de celebração, nós não vamos estudar o Sermão do Monte, e no dia 30 de dezembro nós também não estudaremos o Sermão do Monte, porque será um culto de gratidão, um culto de celebração, com talvez testemunhos e tudo mais. Então isso no dia 30, por ser o último domingo do ano. Então queremos fazer algo diferente, né? Uma celebração diferente. Então vamos voltar com alguns versículos do Sermão do Monte só no ano de 2013 também. Tá vendo? Então muita coisa só para o ano que vem. Mas estamos felizes por já estarmos na 8ª semana estudando o Sermão do Monte. E essa semana, esses são os últimos bem-aventurados. Depois já são algumas indicações bem interessantes. Mas essa manhã, se você tem tua Bíblia aí, abra comigo Mateus capítulo 5, versículo 10 e 12, que fala sobre umas atitudes abençoadas que nós temos estudado já, como eu já disse antes, e a gente toma elas como verdade, né? Eu coloquei lá no site, para quem não leu ainda, se você for lá no site, você vai ver que existe um pequeno esboço do que é o Sermão do Monte. Na verdade, ele descreve o que um cristão deve viver na prática, diariamente. Não é uma coisa que acontece e pronto, simplesmente você faz uma vez ou outra. Mas deveria ser uma prática, assim como nós estudamos aqui domingo passado sobre a questão da pacificação, né? Como ser um pacificador. Algumas pessoas tiveram umas experiências assim durante a semana de aplicar esse princípio na prática, de como se tornar um pacificador. Na verdade, não é só uma atitude que você tem de vez em quando, deveria ser uma atitude constante na nossa vida. E eu vou confessar para vocês, gente, isso não é fácil. Você ser pacificador não é fácil. Não é uma missão simples. Eu diria que às vezes é uma missão quase impossível. E essa manhã, se nós tomamos as bem-aventuranças como verdade para a nossa vida, essa manhã então, como nós nos aproximamos no final da lista, você vai ver que essa é extremamente desafiadora e, humanamente falando, nada agradável. Olha só o que diz o texto. Bem-aventurado, se você tem aberto aí sua Bíblia, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Versículo 11. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Agradável, né? Bem-aventuradas são atitudes, a palavra bem-aventurado significa feliz. Então imagina alguém dizer para você, feliz é você porque você é perseguido. Feliz é você porque vocês são insultados. Vocês são felizes porque são jogados na prisão. Não faz sentido, não é? Isso é bastante desagradável, eu diria assim. Mas essa última bem-aventurança é a única. Ela é única também porque Jesus, através dela, nos dá algumas observações bem interessantes. Eu vejo 2 grandes desafios para nós, como igreja, para cada um de nós, com essas últimas bem-aventuranças. Pelo menos 2. 2 grandes desafios. O primeiro é, você vai ser perseguido. Está feliz? É alguma coisa boa para vocês aí? Olha só, gente. Nós vamos ser perseguidos. Ele não diz perseguidos porque a gente melou, porque a gente fez alguma coisa errada. Não é essa perseguição que ele está falando. Ele está dizendo, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Eu li aqui domingo passado em Isaías que a nossa justiça para Deus é trapo de imundícia. Ou seja, a nossa justiça, aquilo que nós julgamos ser justiça, é nada para Deus. Porque nós temos um padrão de justiça diferente. E aqui ele está falando, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Não nossa, mas a justiça de Deus. Então, bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Gálatas 4:29 diz que naquele tempo,
O filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Ele está falando aqui em Gálatas 4:29 de Isaque, o filho de Abraão, e Ismael. Aquele filho que foi nascido na carne, porque foi uma decisão que Abraão e Sara tomaram de não esperar pela promessa de Deus, mas de dar uma forçadinha aí para engravidar, nasceu Ismael. E a perseguição desse menino sobre Isaque, que foi o filho da promessa, já houve lá. Então ele diz, gente, sempre houve uma perseguição na questão espiritual contra a questão carnal, sempre houve, sempre existiu. Naquela época, existiu no meio da época, e vai existir agora, e enquanto vivermos, enquanto os nossos filhos crescerem, nós não estamos mais aqui. Vai continuar acontecendo assim. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Esse é fato. Se você busca viver por princípios na sua vida, meu irmão, você vai ser caluniado. Primeiro você vai ser chamado de moralista. Essa é a primeira coisa. Começa com coisas bem sutis, de moralista. Porque você está indo contra aquilo que diz que é normal. Então você já sofre por aí. Quando Jesus andou na terra, em João 15 você vê isso, ele diz uma coisa muito interessante, a partir do versículo 18, ele diz, o mundo os odeia. O que ele está querendo dizer quando ele diz, o mundo os odeia? Ele não está falando que o mundo, isso é coisa física que a gente vê em volta, mas um sistema que é anticristão, um sistema que vai contra esses princípios. Um sistema que diz, é bom para você? Toca o barco. Né? Se homem com homem é bom para você, vai em frente, ninguém tem nada com isso. Se mulher com mulher é bom para você, vai em frente, ninguém tem nada com isso. Né? Então a questão é, quando um cristão diz, poxa vida, a Bíblia diz que não é bem assim, se é bom para você, porque na verdade o nosso coração é enganoso, segundo Jeremias fala. Então existem princípios lá que diz não é certo. E se você se levanta contra esses princípios dizendo não é certo, você vai ser afrontado, pode ter certeza. E ele diz, se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Não foi a vocês, mas a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Lembrem-se das palavras que eu lhes disse. Nenhum escravo é maior que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão a vocês. E se obedecerem a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Normalmente, quando a gente fala de perseguição, o que vem na sua mente? Quando eu falo de perseguição, o que é a primeira coisa que vem à sua mente? Não vem à tua mente alguém sendo preso por causa de Cristo? Não é isso que vem na tua mente? Fulano foi preso porque é cristão. Isso a gente tem lido nas biografias missionárias várias vezes. Nós também pensamos em pessoas torturadas por causa do Evangelho. Isso, se você olhar no livro dos mártires, você vai encontrar pessoas torturadas por amor a Cristo. Também pensamos em pessoas sendo mortas por causa de Cristo. Também você encontra lá. Perseguição também tem esse fator. Mas pense num outro tipo de perseguição, um pouco mais sutil. Aquela perseguição que um adolescente sofre na escola, porque se posiciona contrário àquilo que a massa inteira diz que é legal. Já perceberam isso? Não sei se vocês acompanharam no noticiário, mais 27 pessoas, né, que foram mortas por aquele garoto lá nos Estados Unidos. E você fica pensando, puxa, o que gera esse tipo de coisa, né? E num lugar que em 10 anos tem registrado um homicídio, em 10 anos, um homicídio. E você diz, alguma coisa está errada, né? Alguma coisa está errada. Se nós fizermos aquilo que nós acharmos correto aos nossos olhos, aquilo que o nosso coração diz certo, nós vamos colecionar barbaridades, né? Barbaridades. Por isso que a nossa justiça, ela não promove a justiça de Deus. Aquilo que nós achamos que é justiça, gente, dá uma reavaliada e você vai perceber que não é bem a justiça que Deus leva. Mas pensa num adolescente que sofre pressão porque decidiu ser cristão. Um jovem que sofre pressão na faculdade porque decidiu ser cristão, não vai em chopada, não sai pegando e fazendo o que todo mundo faz. Ele é ridicularizado. E às vezes, para que ele caiba dentro desse mundo, ele acaba abrindo mão de princípios. Sabe? Esse é um tipo de perseguição, é um tipo de pressão que a gente sofre. Né?
Imagina você que é preterido aí na tua empresa, você não cresce na tua empresa, é preterido porque você não compactua com as coisas erradas que são feitas. Isso é um tipo de perseguição, porque você vive por princípios. Não sei se você já passou por isso, de sentir pressionado dentro da tua empresa, por afrouxar um pouco nos teus princípios, mas fato é que nós sofremos perseguição. Eu não vou dizer que a perseguição é constante, o tempo todo, mas ela vem de vez em quando, e realmente quando nós vivemos pelos princípios cristãos, ela vai vir. Ela vai acontecer na nossa vida, mas não é o tempo todo, mas tem momentos, picos na nossa vida, onde nós somos mais pressionados do que em outros. O segundo lugar que eu vejo, em primeiro lugar, ser rejeitado. Em segundo lugar, nós devemos nos regozijar, nos alegrar nisso. Então, você, puxa vida, isso só pode ser uma atitude de alguém que é masoquista, né? Que tem um desvio de caráter, que gosta de sofrer. Mas não é verdade. Porque se nós olharmos para dentro do texto, a gente vai ver, em primeiro lugar, o que nós devemos nos regozijar, em primeiro lugar, é uma indicação de que nós somos cristãos, identificados com Cristo. E isso é uma coisa que nos deveria alegrar, dizendo, cara, se eu estou sendo perseguido, se eu estou sendo pressionado, é porque existe algo espiritual envolvido aí. É porque eu escolhi viver para Cristo. Então, isso realmente deveria nos dar um ânimo a mais. Eu sou cristão, então vai vir. Em segundo, eu vejo que nós podemos nos alegrar porque ansiamos também pela recompensa futura. Olha o que ele diz. Porque grande é a sua recompensa no futuro, mas vivendo no presente. Ao contrário do que o nosso amigo lá, comunista, diz que a religião é o ópio do povo, porque ele amortece o sofrimento presente com a promessa de um futuro que não existe. Mas a pessoa, quando ela fica focada numa promessa futura de uma coisa boa, ele acaba suportando as dificuldades do presente. Mas ele está errado, porque o cristão não deve esquecer do presente. Ele vive o presente, mas ele também tem o foco no futuro. Então precisamos olhar isso também, não como um ópio que nos amortece no momento de dificuldade, mas saber que nosso futuro tem um galardão lá. Deus nos promete isso. Ele diz, cara, resista aí. Resista. É isso que Jesus diz em Apocalipse para uma igreja inteira, uma igreja que foi perseguida, que é a igreja de Esmirna. Ele diz o seguinte, ao anjo da igreja em Esmirna escreve, estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, Alfa e Ômega, que morreu e tornou a viver. Conheça as suas aflições, ele diz, conheça o teu sofrimento, a tua perseguição e a tua pobreza, mas você é rico. Conheça a blasfêmia dos que dizem-se judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Ele diz, não tenha medo. Pois o inimigo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhes darei a coroa da vida. Ele está dizendo, olha, seja fiel, não tema. Gente, vai vir sofrimento. Se você é cristão, meu irmão, vai vir sofrimento, vai vir perseguição. Mas no meio disso tudo ele diz, eu lhe darei a coroa da vida. Eu estou contigo, eu vou lá contigo. Essa é a diferença. Terceiro lugar que nos devemos regozijar também, é porque o nosso sofrimento pode levar outras pessoas à fé em Cristo. A tua atitude pode falar muito ao coração de outras pessoas. A atitude que você tem em relação ao sofrimento. Como você reage com o sofrimento? Qual é o teu posicionamento diante do sofrimento? Sabem aquelas hienas? Ó céus, ó vida, ó ano, ó azar. Conhecem aquele desenho bem antigo dos anos 80? Tem muita gente que se posiciona diante do sofrimento igual a essas hienas, mais reclamam do que se regozijam na coisa. Estão dizendo, olha só, não é fácil se regozijar no sofrimento. Eu sei disso, não é fácil. Mas a nossa atitude pode falar muito na vida de uma outra pessoa. Pode impactar a vida de outras pessoas. E nós estamos envolvidos nessa coisa toda, e nós sabemos que esse impacto, quando ele vem, ele pode trazer outras pessoas à fé em Cristo. Dizendo, poxa, tem algo nessa pessoa diferente. Pois é da vontade do Senhor, diz 1 Pedro 2,15, que praticando o bem, vocês silenciem a arrogância dos insensatos. A tua atitude diante do sofrimento silencia a arrogância dos insensatos. Que legal, né? Isso no meu ponto de vista, é um dos textos que me encoraja muito, porque isso nos mostra que devemos continuar fazendo o bem.
independente do que está à nossa volta. E isso vai trazer sobre os outros alguma coisa diferente. Também nós devemos nos regozijar por causa de Cristo, porque essa perseguição vem por causa dele. Acabei de ler o texto de João, ele diz, olha, eles não odeiam você, odeiam a mim, e é por isso que eles te odeiam também. Então é por minha causa. Também por último, podemos nos alegrar porque seguimos a tradição dos profetas. Olha o que ele diz no final do versículo. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Quando eu e você somos perseguidos por causa da justiça, nos juntamos a um outro grupo seleto, que também foi perseguido assim, e de pessoas honradas, de profetas lá do Antigo Testamento, e de muitos outros que foram antes de nós, já na nossa era. Então, gente, essa manhã, quando nós olhamos para essas bem-aventuranças, que são, na verdade, desafiadoras e nada agradáveis para nós, posso ver que a rejeição, ela vai vir. A rejeição virá. Não tem como você escapar dela como um cristão verdadeiro. Se você não abrir mão dos seus princípios, a rejeição virá. Por outro lado, também somos encorajados a nos alegrar. Alegrem-se no Senhor. Porque eles não estão rejeitando a vocês, mas rejeitando a mim, aos princípios colocados por Cristo. Isso que eu gostaria de compartilhar com vocês essa manhã. Os homens do Antigo Testamento, de quem eu falei agora, que sofreram. E sofreram uma perseguição tremenda, às vezes do próprio povo deles. Viviam para a justiça e foram perseguidos por isso. A minha pergunta é, para cada um de nós essa manhã, pelo que é que nós vivemos? Por quais princípios nós vivemos? Por quais princípios nós regramos nossa vida e orientamos a nossa vida? Isso é uma questão que precisamos responder para nós mesmos. Tá? Porque no afã de nos adaptarmos ao que todo mundo diz, para não sofrermos perseguição, acabamos às vezes implodindo a nossa vida espiritual. Porque acabamos abrindo mão de princípios. É uma honra, gente, ser contado em meio a pessoas que foram perseguidos por amor a Cristo. É uma honra. E aquela promessa a Esmirna, quando Jesus faz aquela promessa à igreja em Esmirna, lá em Apocalipse 2:8, ele diz, eu conheço as tuas dores, os teus sofrimentos, e conheço você. É a mesma coisa para nós, ele diz a mesma coisa, eu conheço você, conheço as tuas dores, mas seja fiel. E esse é um dos encorajamentos para você essa manhã. Não sei o que você está passando na sua vida espiritual, mas eu quero encorajar você, seja fiel, continue fiel, permaneça fiel. Sabe, vale a pena. Vale a pena. Se você tem princípios que são inegociáveis na nossa vida, não negocie os seus princípios. Ano que vem nós voltaremos com Mateus 5:13-16, que fala sobre o sal da terra e luz do mundo. Agora aqui é uma indicação do que nós como cristãos, os perigos de ser sal e luz. A gente tem ouvido muito sobre ser sal e luz, mas sabia que existe perigo também de ser sal e luz? Então nós vamos voltar com esse tema ano que vem, se Deus nos permitir vivermos até lá, né?